Oi amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E que saudade que eu tava de gravar vídeos assim pra vocês, eu sentada e conversando com vocês, papeando sobre algum assunto. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu quero muito trazer mais vídeos como esse aqui no canal e falando sobre vários assuntos, né? Do universo feminino, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tô bem empolgada pra trazer mais vídeos assim pra vocês, mas claro, eu só vou trazer se vocês quiserem, né? Então por isso que eu preciso da sua opinião. O vídeo de hoje eu vou me maquiar aqui junto com você. Tô até aqui, ó, já com a minha necessaire de maquiagem. Eu vou me maquiar e enquanto eu for me maquiando, eu vou aproveitar para responder as dúvidas sobre o meu Implanon. Se eu não me engano, já fazem 7 meses ou 8 meses que eu tô com ele aqui no meu braço. E aí a gente vai conversando um pouquinho por aqui, né, papeando, eu vou contando as atualizações para vocês, planos futuros, não é mesmo? Então fica até o final desse vídeo que vai ficar bem legal, vai ficar bem informativo. Vou tentar trazer bastante informações aqui pra vocês. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e deu muitas perguntas sobre o Implanon. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência, deixando claro aqui que essa aqui é a minha experiência. E eu vou compartilhar com você a minha experiência dentro desses 7 meses, tá bom? Eu quis fazer esse vídeo aqui pro canal porque tá chegando muitas meninas novas, principalmente no meu Instagram, e estão surgindo muitas dúvidas sobre o Implanon. Então, trazendo esse vídeo aqui pro canal, vai ficar melhor, né? Que aí, qualquer dúvida que tiver, eu pego esse vídeo e mando, coloco lá no meu Instagram, para quem quiser assistir, ter acesso. Deixa eu começar aqui a pegar logo as minhas makers, que, ó, não são muitas, mas assim, amigas, as maquiagens que eu tenho são as minhas queridinhas, sabe? Eu, particularmente, não sou do tipo de usar muita maquiagem. Eu quase não uso maquiagem. As maquiagens que eu gosto de usar são maquiagens do dia a dia mesmo, assim, pouquíssimos produtos, pouca quantidade. Então, esse pouco de maquiagem aqui, pra mim, já é o suficiente. Vamos lá começar, né? Vou aqui pegar meu celular. Gente, sério, sempre foi o meu sonho fazer isso. Eu sempre acompanhava as meninas, né, que tinham câmera e que gravava esse vídeo respondendo perguntas com o celular na mão. Eu ficava olhando, eu falava assim, meu Deus, eu ainda quero viver isso um dia. E olha onde eu estou, glória a Deus. Tô com a minha câmera me filmando, que Deus me deu, graças a Deus. E com o meu celular aqui, parece algo bobo, né? Tipo, tá só, mas... Mas, nossa, eu queria muito, muito viver isso um dia. Então vamos lá. Eu vou começar... Na verdade, eu podia até começar hidratando a minha pele, né? Acho que eu vou hidratar minha pele antes. Peraí que eu vou pegar o hidratante, tá lá no banheiro. Hoje eu vou usar esse creme aqui, ó, da Avon. Esse aqui é o creme matificante. Eu usei ele uma vez só e eu gostei de como ele ficou na minha pele. Ele deixou minha pele mais mate, sabe? E eu gosto desse efeito. Eu acho que pra maquiagem fica bom. E aí, ó, deixar aqui bem de pertinho pra você ver, pegar referência se você quiser. Eu vou passar só um pouquinho dele antes de eu começar a maquiagem. E ele é verdinho, olha, que legal. Vou pegar só um pouquinho pra não também emprestar o meu rosto de produto. Deixa eu contextualizar primeiro a vocês. Implanon, pra quem não sabe, é um método contraceptivo. Atualmente, ele é considerado o método mais eficaz do mundo. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu escolhi colocar ele. Então, ele é o mais seguro. Eu já tomei anticoncepcional para tratar micropolicisto e eu sempre esquecia, amigas, sempre esquecia. E aí eu tinha em mente na minha cabeça. O dia que eu casar e quando eu for tomar algum método contraceptivo, eu não quero tomar pílula, porque eu vou esquecer. Eu sou muito esquecida, e com tudo. Isso é com tudo na vida. Então a pílula não era uma opção pra mim. Eu sei que tem a injeção também, só que eu também não simpatizava muito com a injeção. Tem outros métodos também, mas assim, eu nunca me interessei muito assim, até que eu descobri esse Implanon. Quando eu comecei a pesquisar sobre, eu fiquei muito assim interessada. E aí
Ele se tornou o meu queridinho. Quando eu for casar, eu quero usar esse aqui, que é o Implanon. Ele é um caninho, eu vou deixar a foto aqui pra quem não sabe. Ele é um caninho bem maleável, que ele é implantado na pele, aqui no braço, ó. O meu, por exemplo, tá aqui embaixo. Mas tem pessoas que tá com ele aqui, ó, desse lado. Tanto faz, pode ser aqui onde está o meu, embaixo do braço. O importante é que ele esteja embaixo da pele, e ele é bem embaixo da pele mesmo. Tanto é que se eu passar a mão aqui, ó, eu consigo sentir o caninho. Tem gente que tem agonia disso. Meu pai, inclusive, tem agonia. Ele não coloca a mão no meu braço por conta disso. Mas eu acho até legal. Eu fico colocando a mão toda hora. Ele tem duração de 3 anos. Ou seja, eu coloquei em março, então eu só vou tirar. Ele só vai vencer daqui a 3 anos. Ele vai ficar ali liberando hormônios, né, no meu corpo durante 3 anos. Depois de 3 anos eu preciso tirar. E aí vai depender, né? Se eu quiser continuar com ele, é só eu colocar de novo, aí vai durar mais 3 anos. Ou se eu não quiser colocar, é só não colocar. Ó, eu vou usar a base agora. Muita gente me pergunta sobre a minha base. Eu uso essa aqui, ó, da Xiglan. E a minha cor é a E-Art. Ó. Eu não largo essa base aqui por nada nessa vida, gente. Inclusive, eu deixo de testar outras bases porque eu sou apegada a essa querida aqui, entendeu? Eu sou dependente dessa aqui. Essa aqui tem o meu controle total. E desde o dia que eu testei aplicar a base com o pincel, eu não quero outra vida. Eu nunca mais usei a esponjinha. Eu até lavei o meu pincel que eu uso pra passar a base. Eu gosto bastante desse aqui, que também é da Xiglan. É dessa marca aqui, ó. Aí ele tem 2 lados, aí eu gosto de colocar desse lado aqui. Eu coloco direto no pincel e vou aplicando no rosto. E agora nós vamos para as perguntas. Eu vou escolhendo aqui aleatoriamente, eu nem vi quais são as perguntas, deixei para ver aqui junto com vocês. Como foi o período de adaptação? Quanto você pagou? Então aqui tem 2 perguntas. Como foi o período de adaptação? De adaptação, nos primeiros meses foi um pouco difícil, mas assim, amigas, eu já tinha em mente que poderia ser assim. Eu gosto muito de pesquisar antes de fazer as coisas, então eu pesquisei muito sobre esse método, sobre os efeitos colaterais que ele podia... seria bom eu ter um espelho aqui, né? Eu vou ter que me maquiar às cegas. Mas enfim, eu pesquisei muito sobre isso, vi os efeitos colaterais que eu poderia ter, mas assim, eu gosto de ressaltar a questão de que cada corpo é um corpo. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, assim, talvez o efeito colateral que eu tive, você pode não ter. Como você pode ter, igual eu tive, porém de uma forma diferente, de uma intensidade diferente, porque são 2 corpos diferentes, entende? Então eu gosto sempre de ressaltar isso. O meu período de adaptação foi difícil nos primeiros meses, mas assim, por isso que é importante o período de adaptação. O tempo mínimo de adaptação do Implanon é de 6 meses. Por isso que eu coloquei ele 6 meses antes do meu casamento. Eu coloquei ele em março e eu casei mês passado, em setembro. E aí, como eu não queria estar toda pipocada de espinha ou sangrando no dia do meu casamento, eu quis respeitar essa janela de 6 meses, né? Porque é necessário a gente passar por esse período de adaptação para ver como o nosso corpo vai reagir, se ele vai gostar ou não, o que ele vai sofrer com esse método, enfim, vai aparecer bastante coisas nesses primeiros meses. Nos primeiros meses eu tive muita acne, minha pele ficou horrível. Eu vou ver se eu deixo umas fotos aqui pra vocês, porque eu registrei tudo, né? E aí eu tive muita acne. Eu lembro também que eu tinha muita enxaqueca. Gente, eu nunca tive enxaqueca do jeito que eu tive depois que eu coloquei o Implanon. Foi surreal. E a minha dor, a minha enxaqueca era muito forte mesmo. E eu tinha certeza que era por conta do Implanon, porque ele sim pode dar esse efeito colateral. E eu não tinha antes, né? Eu não tinha isso antes. Eu passei a ter depois que eu coloquei ele.
Então por isso que eu já sabia, é do método. Só que eu me mantive firme. Agora, o pior efeito colateral pra mim, na minha opinião, foi o sangramento. Esse é um dos motivos também que muitas mulheres desistem do Implanon ou têm medo de colocar por conta disso, né? Por quê? O Implanon, ele tem, assim, uma probabilidade gigantesca de fazer o seu ciclo se bagunçar por inteiro, entendeu? Eu, por exemplo, eu sempre tive um período menstrual muito... O meu fluxo, né, na verdade, foi muito intenso. Sempre foi muito intenso. E isso é genética, né? A minha mãe também aconteceu isso. E sempre veio muito, sempre vinha muita quantidade. E isso era muito ruim pra mim. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade até pra dormir. Como vinha muito, eu usava aqueles absorventes noturnos, né, pra dormir. E eu não conseguia dormir porque eu ficava com medo de vazar. E muitas das vezes eu precisava acordar de madrugada para poder ir no banheiro para trocar. Era muito ruim para mim. E um ponto positivo é que o Implanon ele diminuiu o meu fluxo. Porém, eu fiquei, foi 5 meses, acho que foi. Dos 6 meses de adaptação, 5 meses eu fiquei sangrando. 5 meses. Por mais que não veio muito, tava vendo pouco, mas era um sangramento contínuo. Eu não parei de sangrar, minhas amigas, não parei. Isso é o terror, isso é o terror das mulheres que pensam em colocar o Implanon. Isso, eu vi que isso acontece em poucas porcentagens das mulheres, né? Só que eu fui a premiada, entendeu? E assim, quando completou 3 meses de sangramento, eu fui na médica, né, na ginecologista, expliquei a situação a ela e aí ela me passou um medicamento para poder cortar. Ó, terminei de aplicar a base e aí eu tomei o medicamento que a doutora passou para mim, porém não funcionou. Como não funcionou e eu não tinha mais dinheiro para poder pagar uma nova consulta, né, porque estávamos nos programando com a festa, né, do nosso casamento, eu pensei assim, quer saber? Tá nas mãos de Deus. Deus, eu lembro, gente, que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu vou casar daqui a pouco, entendeu? E eu não quero que no dia do meu casamento eu esteja menstruada, principalmente na minha lua de mel. Eu lembro que eu fiz essa oração pra Deus e deixei realmente, gente. Eu falei assim, seja o que Deus quiser, vai ser o que tem que ser. E aí eu deixei pra lá. Continuei sangrando. Só que, gente, olha, eu fico impressionada como que Deus, ele nos escuta nos pequenos detalhes, sabe? Porque, gente, faltando 7 dias para o meu casamento, faltando 7 dias, a minha menstruação foi embora. Misteriosamente. E eu tenho certeza que foi Deus, entendeu? Deus me ouviu e fez cessar o Mar Vermelho. E graças a Deus eu parei de sangrar. Então, o meu período de adaptação foi difícil nos primeiros meses, só que agora eu digo que eu tô vivendo a bonança, sabe? Porque tá muito tranquilo, as acnes sumiram da minha pele, as enxaquecas também sumiram, eu não tenho mais, e o sangramento também parou. Eu tô menstruando normal por agora, e eu não fiquei sem menstruar. Eu sei que tem muitas mulheres que ficam sem menstruar, só que não aconteceu comigo. Como eu falei, eu fui a azarada da história, entendeu? Mas agora minha menstruação tá normal, entre aspas, né? Porque ela nunca foi regular, sempre foi desregular, mas tá normal na medida do possível. Agora eu vou vir com o pó translúcido. Eu vou tentar deixar todos os links desses produtos pra vocês aqui embaixo, tá? No box de informações. Mas todas as minhas maquiagens, eu acho que todas elas são da Shein. Mas mesmo assim eu vou deixando o link aí pra vocês. Também tô gostando de aplicar o pó translúcido com o pincel. Eu gosto dele porque ele dá uma selada na pele e não deixa que minha pele fique oleosa, sabe? Com o tempo. Aí eu gosto de passar ela. Bom, então acho que eu respondi já a primeira pergunta dela e ela também fez uma outra pergunta que é quanto eu gastei. Pra quem não sabe, existem 2 formas, inclusive tem até essa pergunta aqui, ó, vou até emendar. Teve uma seguidora que ela perguntou se eu coloquei pelo SUS. Já vou aproveitar para emendar aqui.
Existem duas formas de você colocar um Implanon, pelo particular e pelo SUS. Eu não vou saber dizer a vocês ao certo sobre o SUS, eu recomendo que você pesquise ou aqui no YouTube ou no TikTok também, ou você pode ir em um posto também. Meu Deus, olha, cheio de pó. Ou você pode ir em um posto para se informar. Eu sei que tem como você colocar de graça pelo SUS, só que eu não sei como funciona isso. Eu, Suelen, optei por ir pelo particular. Eu já tenho a minha ginecologista no particular, então eu resolvi seguir com ela. Perguntei a ela, ela disse que colocava, então eu resolvi seguir com ela. Coloquei pelo particular e eu vou compartilhar com vocês também quanto eu gastei no total. Em média, né, mais ou menos um valor aproximadamente, porque eu não lembro ao certo, certinho, mas eu sei mais ou menos quanto foi. Eu vou deixar pra falar daqui a pouquinho. Não briga comigo, mas eu vou deixar pra falar daqui a pouquinho, mas eu vou falar pra você quanto foi a média de valor que eu paguei. Uma outra pergunta. Dói pra colocar? Não, na hora de colocar, eu vou até deixar um videozinho aqui pra vocês, aqui do lado, vou chegar pra cá, pra deixar aqui, do dia que ela colocou. Eu pedi pra moça gravar e não dói porque tem anestesia. Ela dá uma anestesia local aqui e na hora da anestesia, a única coisa que eu senti foi ardência quando a anestesia entrou dentro assim da pele. Ardeu um pouquinho, mas zero dor. Gente, na hora de que ela veio para colocar o Implanon, coloca tipo uma pistolinha, né? Que você injeta que é assim, e ela puxa. Como vocês viram aí no vídeo. É muito rápido. E tanto é que quando acabou, eu olhei pra ela assim, já? Ela, já foi. É muito rápido e você nem sente. E não dói, tá? Pode ficar tranquilo que não dói. Só dá um incômodo, né, na hora da anestesia, mas é tranquilo. Quanto à cólica menstrual, você sente que piorou? Ficou mais intensa após colocar o método? Olha só, eu esqueci, eu ia passar o corretivo, acabei esquecendo. Mas vamos lá, eu vou passar o rímel agora. E esse rímel aqui é daqueles bem fininhos, tá vendo? A pontinha dele. Sobre a cólica, eu senti que no meu caso ficou mais intensa. Eu pensei que eu não ia ter mais cólicas, mas não aconteceu por aqui. Eu tive cólicas sim, e quando eu tenho, tá sendo muito forte as minhas cólicas. Tanto é que a última crise que eu dei, nesse meu último período menstrual, eu senti muita dor, gente, muita dor. Ainda bem que eu já estava casada, né? O Júnior estava aqui de folga nesse dia e ele cuidou de mim porque, gente, foi surreal. Eu deitei no chão aqui da cozinha, porque tá mais geladinho, né? E eu fiquei assim, de bruço, rolando pra lá e pra cá e gemendo de dor, porque realmente estava muito forte. E antes de eu colocar, eu já tinha essa tendência a ter cólicas fortes, porém não eram tão fortes assim, entende? Então, no meu caso, ela aumentou um pouco mais. E o que eu faço para amenizar é tomar Advil, que é aquele comprimidinho de gelzinho. Pra mim é o único que funciona, é bater e valer. Eu tomo ele, daqui a alguns minutos a minha cólica já ameniza. Eu gosto bastante dele e é o que tem me salvado. Sentiu algum sintoma colateral depois que colocou? Como eu falei, senti acne na minha pele. Na minha pele só foi isso, foi acne. Tive mais cólicas, né? Cólicas mais fortes, sangramento irregular. Fiquei 5 meses bem premiada, 5 meses menstruando. Tive enxaqueca, né? Dor de cabeça. E que eu me lembre só, esses foram os meus efeitos colaterais que eu tive. E que eu tô tendo até o momento são as cólicas só, porque as acnes melhoraram. A dor de cabeça também não tenho mais e eu não tô menstruando mais tanto tempo assim. Sentiu grande alteração de humor? Hormônios sempre me preocupam nesse sentido. Eu ouvi também muitos relatos, né, das meninas falando que em questão de libido, questão de humor, foi muito ruim pra elas. Só que eu tinha na minha cabeça, eu quero ter a minha própria experiência. Então fui lá e coloquei. Eu penso assim em quase tudo da vida, sabe? Por exemplo, eu gosto de pesquisar, eu vou lá, pesquiso, vejo as experiências das outras pessoas, eu gosto de saber, de estar por dentro, só que eu também quero ter a minha experiência, porque como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, então cada organismo vai agir de uma forma diferente. No meu caso, eu me arrisco a dizer que
Uma coisa só que eu senti diferença é que o Implanon, ele me deixou mais calma. Eu já sou uma pessoa calma, muito calma. Eu puxei isso da minha mãe, assim, calma entre aspas, né? Porque a gente sabe que se você ficar instigando uma pessoa, se você provocar uma pessoa, uma hora ela vai se estressar. Mas eu sou muito tranquila, gente. Eu sempre fui muito tranquila, muito de boa, muito calma. Eu senti essa diferença com o Implanon. Eu senti que ele me deixou ainda mais calma. Inclusive, eu cheguei até a falar sobre isso com o Júnior. Eu falei, Mu, eu acho que isso aqui tá me deixando mais tranquila, mais calma, mais relax. Será que não tem outra coisa nesse negócio, não? Aquelas. Eu senti que me deixou um pouco mais calma, eu diria. Mas assim, eu não tive uma alteração gigantesca no meu humor. Essa é só uma pequena diferença que eu notei. Como fez para solicitar o implante dele? Tem algum critério para isso? Eu acredito que isso deve ser mais na parte do SUS, a parte gratuita. Porque no meu caso foi muito tranquilo. Eu só comprei pela internet o Implanon mesmo e paguei para minha ginecologista também colocar em mim. Então eu paguei o produto e a colocação. Então para mim foi muito tranquilo. Eu acho que a questão do critério tem pelo SUS, que é a questão da idade. Eu acho que tem uma idade máxima que você pode colocar de graça. Mas é melhor vocês pesquisarem mais a fundo, mais direitinho. Amiga, tô querendo botar. Você sente algum efeito ao contrário com ele? Como eu falei, eu senti os efeitos colaterais, efeitos diferentes, mas eu vou sempre defender, gente, a tese de tenha a sua própria experiência. Eu tô enrolando pra passar o rímel porque eu tô sem espelho. Então eu vou ter que passar aqui, ó, olhando do visor, e o visor da câmera tá bem distante. Mas enfim, eu aconselho que se você tá com vontade de colocar, se você tem recursos para colocar, tanto pelo SUS quanto pelo particular, coloca. Eu sei que às vezes dá medo, e isso é normal. Mas se é algo que você quer muito, se é uma experiência que você quer viver, viva ela. Porque talvez esse tanto de coisas ruins que as pessoas falam sobre o Implanon não aconteça com você. Tem essa chance. Então eu aconselho que se você tem vontade de colocar, coloca. Tenha a sua experiência. E assim, eu não gostei, pra mim não funcionou e tudo mais. É só tirar, é só tentar outro. Mas eu gastei tanto porque quando eu fui na minha ginecologista, ela me contou um caso de uma menina que ela colocou. Depois de alguns meses ela não aguentou, porque ela ficou sangrando durante muito tempo, não aguentou, não queria continuar e tirou. Então assim, até isso vai de pessoa para pessoa, porque eu lidei muito tranquilamente com esse período de sangramento. Gente, eu fiquei 5 meses sangrando. E assim, é um incômodo, não vou mentir, é muito chato, muito chato. Porém, eu, Suelen, eu queria porque queria continuar com ele. Então, assim, pra mim, foi de boa lidar com isso, sabe? Essa questão. Mas pra já essa moça que tirou, já não foi. Isso pra vocês verem que cada pessoa tem uma reação, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então nada melhor do que você mesma para viver a sua experiência. Eu defendo muito isso, amigas, muito, e incentivo você a viver a sua própria experiência. O dispositivo incomoda? Não, ele é bem flexível. Ó, eu não sei se vai dar, acho que não vai dar pra mostrar a vocês. Eu vou tentar depois. Mas ele é muito flexível, ele é maleável. Se você colocar assim a mão, você consegue sentir ele. E assim, não me incomoda, não é algo que tá ali, tá me incomodando, não sei o que. Não, ele é bem de boa, bem tranquilo. Como foi a recuperação? A minha recuperação foi bem de boa também. Eu vou deixar uma foto aqui de como o meu braço ficou nos primeiros dias. Eu pensei que ele ficaria até mais roxo, mas até que não. Ele ficou um pouquinho roxo sim, só que não tanto. E foi bem tranquilo. Ela me deu repouso nas primeiras 24 horas. Eu respeitei. E depois ela falou que eu poderia seguir a minha vida normalmente. Então foi o que eu fiz. Então a recuperação é bem de boa. É bem tranquilo. Tem hormônios? Sim, ele tem... Eu esqueci o nome do hormônio que tem, mas eu vou deixar aqui na tela. Ele é feito desse hormônio aqui. Tive que trocar a bateria da câmera que descarregou. Mas voltando aqui pra maquiagem, eu não vou fazer nada na minha sobrancelha, porque eu tô deixando elas crescerem, amigas. Inclusive, peço desculpas, tá? Pelo estado delas aqui. Mas eu tô deixando elas crescerem, porque infelizmente, quando eu for fazer
a minha sobrancelha pro nosso casamento, a moça afinou demais. Então eu vou ter que deixar ela crescer tudo de novo para eu conseguir voltar com o design que eu gosto. Então nelas eu não tô gostando de passar nada, tô realmente deixando elas livres para crescerem saudáveis. Então não vou fazer nada. A pele eu esqueci do corretivo, né, mas tudo bem. A pele tá pronta, selada com o pó. Passei o rímel e agora eu vou passar um hidratante labial, que do momento agora eu tô usando esse aqui, ó, do Hora de Aventura. Tô amando. E ele é de uva, tem um cheirinho de uva, dá vontade de comer. É muito bom. Além do Implanon, você tinha outro em mente? Como eu falei no início do vídeo, não, nenhum dos outros métodos me interessou tanto. Nossa, gente, Implanon, pra mim, por mais que eu tive todos esses efeitos colaterais, é o meu queridinho, entendeu? Então, assim, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque, nossa, eu vivo tranquila agora, eu vivo tranquila. É claro que, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pra você, ele é considerado o método mais eficaz do mundo, é o mais seguro do mundo, que a gente tem até o momento. Então isso já me deixa um pouco tranquila, mais tranquila, né, porque é um pouco complexo, mas eu vou falar aqui pra vocês. Eu e o Júnior, quando a gente casou, nós conversamos sobre filhos. Conversamos várias vezes, né, sobre filhos, e ainda conversamos. É o nosso sonho termos filhos, nós queremos ser papais, nós vamos ser papais, se assim o Senhor permitir. Só que agora, atualmente, não é algo que a gente quer por conta das nossas finanças, né, questões financeiras e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, nós escolhemos deixar as nossas vidas na mão de Deus. Então, assim, eu fiz a minha parte. Não quero ter filhos agora, então eu vou me prevenir. Porém, nenhum método nesse mundo, gente, é 100% eficaz. Por mais que o Implanon ele seja o método mais seguro do mundo, ele tem a sua taxa de falha. É bem pouca e é raro acontecer alguém engravidar com ele. Porém, existe a possibilidade. Então a gente fica ali no 0,1%, entendeu? E aí entra a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus de termos um bebê agora, eu usando um Implanon e a gente nas condições que a gente está agora, amém, a gente está tranquilo em relação a isso. Porque Deus ele não dá algo que a gente não possa dar conta, que a gente não possa suportar. Então ele sabe do futuro. A gente não quer ter agora, mas se vier agora, amém também, vai ser muito bem amado, nós vamos abraçar completamente e nós vamos seguir a vida. E eu aqui com o Implanon, né? Por mais, se for pra eu engravidar com o Implanon, eu vou engravidar com o Implanon, porque foi da vontade de Deus. E eu estive na porcentagem mínima, entendeu? Então, assim, eu fui nele por ele ser o mais seguro, fiz a minha parte. E eu tô confiando 100% nesse método, gente. Então, assim, não tem, quando as profissionais falam assim, você tem que confiar no seu método, o método que você escolheu, entendeu? Eu tô assim, eu tô confiando no método que eu escolhi. Então, se alguma coisa acontecer daqui pra frente, é realmente a vontade de Deus, é pra ser. Por ele ser o mais eficaz do mundo, foi por isso que eu foquei nele e deletei todos os outros métodos. Caso o ano que vem, quero colocar ele, mas tenho medo, porque tem o SOP. Quais são os hormônios, Su? Eu já mostrei, né, o hormônio dele. E sobre a SOP, eu também tive. Eu não sei se eu posso dizer que eu tive a SOP, mas eu já tive micropolicistos. E quando eu fui colocar esse método, eu perguntei à minha doutora se teria algum problema ou não. Ela falou que não, e não tem problema. Quem tem micropolicisto pode colocar. Eu só não sei se quem tem SOP, que é síndrome do ovário policístico, acho que é a mesma coisa, né, que eu tive. Mas enfim, eu aconselho que você pesquise melhor com a sua médica ou com o seu médico, porque eu não vou saber te afirmar isso assim, ao certo. Mas eu estava com micropolicisto em março, quando eu coloquei. Eu ainda não fiz o exame para saber se ainda tô. Mas eu pude colocar e ela me disse que não teria algum problema. Meu ciclo está durando muitos dias, 20 dias menstruada. Essa é mais uma experiência, tá vendo?
Ela tá já há 20 dias menstruada e eu passei 5 meses menstruada, pra vocês verem que cada corpo reage de uma forma. Pra essa amiga que já tá há 20 dias, se você conseguir esperar até 3 meses pra você ver se vai continuar ou não, você espera. Mas se você não conseguir, volta na sua médica para vocês verem o que vocês podem fazer, o que ela pode fazer por você. Porque tem jeito, tá, gente? Tem calma que tem solução. Se você tá sangrando, tem medicamento para isso. No meu caso, o primeiro medicamento que a doutora me passou não funcionou para mim, mas eu que não quis voltar nela. Eu decidi deixar nas mãos de Deus e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas se eu voltasse nela, ela iria me passar um outro medicamento. E ela me disse que uma hora ele para. Com algum medicamento a gente vai testando, né? Pra ver qual o meu corpo vai preferir. E aí uma hora esse sangramento para. Então tem solução. Dá nervoso, amiga? Eu penso em colocar. No meu caso foi bem de boa, não deu nervoso, mas tem pessoas que têm nervoso. Eu já vi relatos. É tipo DIU? Não. Eu vi que tem muita gente que não conhece sobre esse método. Não é tipo DIU, ele é um caninho, né, como eu expliquei, é colocado aqui, ó, embaixo da pele. Inclusive, vou tentar mostrar a vocês agora, pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Olha só. Ah, teve uma amiga que perguntou sobre a cicatriz. E sim, eu perdi a pergunta dela, mas ela falou assim, você ficou com cicatriz? E sim, olha, pequenininha, mas sim, olha. Aqui, ó, a minha cicatriz. E eu não sei se dá pra vocês verem, mas tem uma listra mais escura aqui em mim, ó. É o Implanon, tá vendo? Se eu fazer assim, olha a pontinha dele ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó, embaixo da minha cicatriz, aparece a pontinha dele, ó. Se eu fizer assim. Ó, olha lá, olha lá. Tem gente que tem muito nervoso, mas é muito legal, gente. Ó, eu passo assim, dá pra sentir ele. Eu acho muito legal. Vou casar em fevereiro. Indica esse método? Eu indico. Pelo fato de ele ser algo assim, você colocou e pronto. É só você viver a sua vida e não precisa se preocupar. Ele vai ali, todos os dias ele libera um pouquinho de hormônio ali no seu corpo e vai ficar assim durante 3 anos. Você fica 3 anos tranquila, entre aspas, né? Então eu indico ele pelos benefícios, mas assim, vai de você se você está disposta a lidar com os efeitos. Eu recomendo que você pesquise sobre os efeitos colaterais e aí você coloca na balança se você quer lidar com isso. Isso aqui, eu vou conseguir lidar com isso se isso ocorrer comigo? Pensa nisso, sabe? Mas sempre foque em ter a sua própria experiência. E se não der certo, tudo bem também. Olha, como esse hidratante é roxinho, tem um cheirinho muito bom. E ele realmente hidrata os meus lábios, fica muito tempo hidratados. Mesmo com todos esses efeitos colaterais que eu tive, eu indico. Agora eu estou feliz com ele. Nos primeiros meses, meu Deus do céu. Mas eu segui firme. Consegui passar por esse processo difícil. Você sente um Implanon aí na sua pele? Sim, mostrei a vocês. Como ficou o ciclo? O meu ciclo, como eu falei também, nunca foi regular. Então ele segue irregular. Ele incomoda ou você simplesmente esquece que ele tá aí? Eu simplesmente esqueço que ele tá aqui. Uma dúvida, em relação à libido, você acha que diminuiu ou aumentou? Ele interfere nisso? Sim, ele pode interferir nessa questão. Já vi relatos que a libido diminuiu, mas no meu caso eu não vi diferença. No meu caso ficou a mesma coisa. É tipo aquele chip da marca da besta? Perdão, é que eu não entendo muito. Não leve como ofensa, por favor. Jamais, jamais. Inclusive, quando eu falei sobre isso com a minha mãe, ela também pensou. Quando eu falei pra ela, tá repreendido, vamos colocar isso não. Mas não, gente, não tem nada a ver com isso. É um método contraceptivo mesmo. E ele tem duração, né? Depois de 3 anos, ele sai da sua pele. Você precisa voltar lá, levar anestesia de novo para retirar do lugar. O processo, você acha que ele engorda? E outra pergunta, você fez exames pré-nupciais? Sim, eu fiz esses exames que serviu, né, para eu colocar esse método. E sobre engordar, eu tenho uma opinião muito diferente das outras pessoas, porque assim, eu não acredito que um método tal, ele tem a capacidade de te engordar. O que pode te engordar é a quantidade de comida que você come. E também, alguns métodos pode ter retenção de líquido no seu corpo. E aí dá essa impressão de, eu tô gorda, tô engordando.
Então eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre isso, sobre engordar e métodos contraceptivos, e irem mais a fundo sobre isso. Acho importante. Por você ser cristã, não é pecado usar método contraceptivo, ainda mais abortivo? Estranho. E não, gente, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O Implanon, ele não é abortivo. Ele só altera o seu ciclo menstrual para você não ovular. Eu não ovulo mais enquanto eu estiver usando o Implanon. E é basicamente isso. Então, se eu não tô ovulando, não tem como, né, eu engravidar. Então, ele não é abortivo. E como cristã, eu não acho que isso seja pecado. Até porque, como eu falei, por mais que ele seja o método mais seguro do mundo, ele tem a taxa de falha. Então, se for da vontade de Deus de acontecer, vai acontecer exatamente nessa taxa de falha. Por que colocou em março se seu casamento foi por agora? Porque eu queria passar pelo processo de adaptação, que é no mínimo 6 meses. Agora a pergunta que eu mais recebi: quanto eu paguei? O total de tudo, gente, como eu falei, eu não sei ao certo certinho, mas foi em média R$2.000. 1.000 e pouquinho eu paguei no Implanon, acho que foi 1.000 e pouquinho ou quase R$1.000. Vou deixar o print aqui porque eu guardei o print para compartilhar com vocês. Eu comprei pela internet e eu paguei R$1.000 para a doutora aplicar em mim. Isso é fora os exames que eu fiz antes, que eu também paguei. Foi na mesma clínica da minha doutora. Eu paguei os exames, só que eu não lembro ao certo quanto foi. Então, assim, com a colocação do Implanon junto com os exames, eu acho que deve dar uns 2.500. Não é barato, mas foi algo que eu queria muito. Juntei dinheiro pra isso. Amigas, eu tive que trocar de câmera, porque a memória da minha câmera ali já foi. Mas só finalizando, contextualizando aqui pra vocês, esse finalzinho, né? Foi em média esse valor, mas não se baseiem por esse valor, porque vai depender de cidade para cidade. Eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui não são daqui da onde eu moro, então isso também vai variar muito. Tem a opção de você fazer de graça, então pesquisem, se você quer colocar, pesquisa sobre isso, vê se faz sentido para você. Eu já sabia que dava para colocar de graça, porém eu optei por colocar com a minha ginecologista, que ela me acompanha há muitos anos, gente, desde a minha adolescência. Então eu já conheço o trabalho dela, eu já tô acostumada com ela. Eu quis colocar com ela, sabe? E aí eu resolvi pagar. Não é um valor barato, principalmente do Implanon. Que assim, quando eu soube, eu fiquei chocada. Gente, um chipzinho assim, esse valor todo. Um chipzinho entre aspas, né? Porque é um caninho, tá? Não é chipzinho senão o pessoal vai achar, é o chip da besta, é o chip... Não é. Eu entendo a questão do preço, ele é o mais seguro do mundo, vai também de cada pessoa, né? Tem pessoas que acham que vale a pena e tem outras pessoas que acham que não vale a pena. No meu caso, eu sou o tipo de pessoa que acha que vale a pena, pra mim está valendo a pena. Embora eu tive esses efeitos colaterais, mas ainda assim eu colocaria eles de novo. Hoje em dia eu tô bem tranquila, tô confiando 100% nele. E vai ser o que tem que ser, né? Daqui a 3 anos eu vou tirar ele e não vou colocar mais. E aí, eu não sei, né? Aí é só Deus que sabe do futuro, mas atualmente eu não tenho pretensão de tirar ele para engravidar. Mas eu não sei, né? Porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que pode acontecer. Pode ser que daqui a alguns meses a gente resolva tirar. Possa ser que depois de 3 anos eu resolva colocar de novo, por algum motivo. Então, assim, o futuro a Deus pertence. A gente faz planos, obviamente. Nós temos sonhos, planos, projetos. A gente conversa muito sobre filhos. A gente quer ter filhos. Enfim, a gente tem uma média de tempo para que isso aconteça. Mas o futuro a Deus pertence. É só Deus que tem o controle disso. E estamos em paz em relação a isso. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que aí eu te respondo, tá bom? Me conta aqui o que você achou desse vídeo, se vocês gostaram desse Maquia e Responde. Se vocês querem mais vídeos assim, vão me contando tudo aqui nos comentários. Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!